Bom, a gente segue falando sobre o conflito no Oriente Médio, porque internautas estão denunciando a participação do deputado estadual pelo PT de Goiás, Mauro Rubem, em uma manifestação que pediu o fim de Israel. No ato realizado na última segunda-feira, em Goiânia, os manifestantes queimaram a bandeira israelense. Nas imagens, o petista aparece usando uma camisa cor-de-rosa. Bom, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Esse deputado, Mauro Rubem, foi procurado aqui pela jornalista Evelyn Lima, da Revista Oeste, e ele confirmou, então, a participação nesse evento. Está aí, inclusive, a nota que foi publicada no site da Revista Oeste. Quem está nos acompanhando também pode acompanhar via o site. E o que a gente tem acompanhado, né, Ana, desde o último dia 7 de outubro, infelizmente, são manifestações antissemitas e uma onda de ódio aos judeus. É lamentável, uma barbaridade isso que está acontecendo aí. Já vai fazer quase um mês. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Inacreditável, né? 2023 e nós voltamos às piores páginas da história durante a Segunda Guerra Mundial. Boa noite, Caute, Silvio, Consta. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Ontem à noite, Paula, eu conversei com um ex-assessor do presidente Reagan, trabalhou com ele durante muitos anos. Eu entrevistei para um livro que eu estou escrevendo exatamente sobre Reagan, e depois da entrevista nós, claro, continuamos conversando sobre o que está acontecendo com Israel, nas universidades aqui nos Estados Unidos, e ele ainda é muito ligado ao Partido Republicano, à alta cúpula do Partido Republicano, aos senadores, aos deputados, e ele me disse que o nome do Brasil, o atual governo petista e seus laços com o Hamas, com o Irã, infelizmente, o nome do Brasil deste governo, no atual governo, está na boca dos políticos americanos, democratas, independentes, republicanos, e de uma maneira não muito positiva, muitos questionando até onde vai os laços, até onde os laços com o Irã vão, muitos questionando também o senador Ted Cruz, como nós já mostramos aqui, o vídeo ele questionou numa audiência pública várias vezes, fez uma declaração oficial questionando também o Brasil por causa daqueles navios iranianos atracados no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano, navios que são sancionados pelo governo americano, mas muitos estão agora questionando até onde vai essa relação do Brasil, do Lula, do PT, com os iranianos, com o Hamas, com o Hezbollah. Então, há um alerta, infelizmente, há um alerta em relação ao Brasil nos corredores do Congresso americano. E aí o Silvio deu o nome certo para o que estamos vivendo com este desgoverno petista. Diplomacia de botequim. Diplomacia que apoia terroristas, que não cita a verdadeira e legítima defesa de Israel num acordo muito mal escrito quando esteve na presidência ali, rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, infelizmente, hoje o Brasil não está sendo bem visto e bem quisto pelas democracias, pelas repúblicas livres, pelas nações que defendem a liberdade do cidadão, liberdade de imprensa. E aí, Paula, para finalizar, só linkando, fazendo um comentário rápido sobre a sessão que o Carlo Cauti participou, eu não posso nem imaginar, Cauti, eu não sei se eu teria condições de participar de uma sessão dessa, mas a sessão em Nova York, a jornalista da Fox News, a Martha MacCallum, ela participou da sessão em Nova York, assim como o Cauti em São Paulo, e ela descreveu o seguinte, abro aspas para a jornalista, é como ver o mal absoluto. Os terroristas do Hamas riam e ligavam para casa para se gabar de quantos judeus mataram com as próprias mãos, perguntando aos pais se eles não estavam orgulhosos deles.
você vê pessoas ensanguentadas, corpos queimados, pessoas dilaceradas. O choro das crianças vai me assombrar pelo resto da minha vida. Compartilho isso com vocês porque o mundo precisa saber o que aconteceu. E aí você pode imaginar. Eu espero que você nunca tenha que ver o que nós vimos com os nossos próprios olhos. Paulo. Carlo, e você estava até comentando aqui antes do programa sobre as perguntas que foram feitas por alguns veículos de comunicação após a exibição desse vídeo com cenas cruéis. Eu gostaria que você contasse, compartilhasse um pouco para a gente como é que foi isso, Carlo. Pois é, Paulo, foi inacreditável, porque todo esse terror, esse sadismo, essa violência, essa crueldade que a Ana acabou de escrever, que é exatamente aquilo que eu vi, o mal absoluto, pessoas rindo após assassinarem idosos ou crianças, e mesmo assim, isso assim, foi vergonhoso, e a palavra certa é vergonhoso, o nível das perguntas dos colegas jornalistas de alguns grandes veículos que estavam lá. Perguntas completamente desnecessárias, inapropriadas, perguntas até questionando a veridicidade dessas imagens. Tanto que até o próprio cônsul de Israel, eu vi ele tendo que se segurar para manter a calma, porque a gente está vendo cadáveres de crianças e jornalistas renomados ou renomadas de grandes veículos questionando a data daquelas imagens, porque evidentemente são imagens de câmera de segurança que podem ter a data de algum dia defasado, estavam questionando a data para dizer, mas será que são aquelas mesmas imagens? Está certo aquela data? Vocês estão mostrando as imagens certas? Questionando também por que o consulado de Israel estava organizando aquilo, se era uma forma de propaganda. Sim, algo que de fato mostra que, primeiramente, tem um nível de humanidade muito diferente entre os jornalistas da grande imprensa e jornalistas que fazem o seu trabalho como a gente aqui na Oeste, que eles não têm o mínimo de compaixão por aquilo que eles viram, algo que beira a desumanidade dessas próprias pessoas. A gente viu cenas assim, com sangue de crianças no chão, e as perguntas eram essas, perguntas do tipo, mas o presidente do Brasil, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia classificam aquilo que está acontecendo em Gaza como genocídio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Mas era esse o nível. Nenhum jornalista, inclusive, era uma das perguntas que eu queria fazer, mas o tempo foi limitado, perguntou sobre os reféns. Temos 240 pessoas, entre as quais crianças. Uma das crianças, o próprio cônsul conhecia, uma criança de 3 anos, que viu seus pais sendo assassinados na sua frente e hoje está dentro dos túneis do Hamas, e ninguém perguntou sobre isso. Ninguém perguntou sobre as vítimas, sobre as famílias dessas vítimas, sobre o que está acontecendo com essas pessoas. Ninguém perguntou sobre 500 mil de israelenses que foram obrigados a deixar suas casas, porque foram evacuados, porque não podem mais ficar naquela região. Nenhuma pergunta sobre isso. Então, assim, o nível de vergonha que o jornalismo brasileiro passou ontem, eu imagino, não sei se a Ana também tem informações sobre Nova York, mas sei que a grande mídia por lá também adora passar esse tipo de vergonhas, foi o mesmo que passamos aqui, mas ontem, de fato, foi uma das páginas mais vergonhosas do jornalismo brasileiro na história, pelo menos desde que eu conheço e eu sigo o jornalismo no Brasil. Uma vergonha, depois daquilo que foi mostrado ontem, o nível das perguntas de jornalistas renomados dos grandes veículos de comunicação no Brasil. E é por isso que aqui na Revista Oeste a gente atua de forma diferente, porque é algo que é inaceitável para uma mínima ética jornalística, aquilo que eu vi ontem. Eu acho que vai além. Peço licença, Paula. Eu acho que isso vai além de uma questão ética. Isso se trata de valores. E determinados valores, eles são inegociáveis. O que nós estamos falando aqui, o que o Carlo está descrevendo, a postura de determinados jornalistas que estiveram diante de cenas da plena escuridão, da maldade em seu estado bruto, cenas que são difíceis de descrever. Eu, no lugar do Carlo, talvez não teria conseguido acompanhar toda a sessão, pouco mais de 40 minutos. Porque ali é um vale escuro onde qualquer pessoa com o mínimo de moral, com a cabeça no lugar, com compaixão, e que, mesmo que não tenha nenhum tipo de religião, pouco importa, mas simplesmente respeite os valores, a humanidade, a civilização, deveria, no mínimo, se recolher em retidão. No mínimo. Questionar uma autoridade judaica
que está expondo essas imagens para tentar se contrapor à máquina de desinformação e propaganda do Hamas, porque, do contrário, talvez nem aquelas autoridades se prestassem a esse papel. Simplesmente porque dói ter de assistir isso. Mas eles se colocam nessa postura para mostrar para o mundo que há um lado certo sim nessa história. Infelizmente, o governo brasileiro está do lado errado. E para bajular, porque se submetem ao PT e a este governo, esses jornalistas se colocam nesse papel e se ajoelham. Eles estão se ajoelhando para uma escuridão moral que, com o tempo, a história vai punir. Eu repito isso. A história vai punir quem se colocou do lado errado. Porque a causa palestina não pode mais ser utilizada como escudo nem como cortina para a barbárie do Hamas. A causa palestina é legítima e justa, mas ela está sendo utilizada como escudo pelo terror. E nós vamos repetir isso quantas vezes for necessário. Porque nós aqui, na Revista Oeste, desde o primeiro dia, deixamos muito claro de que lado nós estamos nessa história. Nós estamos do lado de Israel, que vai vencer a guerra contra o terror do Hamas e que não se misture a causa palestina em tudo isso. Só queria complementar uma coisa, Paula, que eu esqueci de falar também. Uma das perguntas, que assim, a gente vê o nível da coisa. Aliás, um dos pontos que o próprio cônsul de Israel mostrou foi o caso daquele hospital de Gaza, daquele falso bombardeio que foi atribuído a Israel, que na verdade era um míssil da Jihad Islâmica que caiu numa uma garagem, né, num estacionamento, e que na mídia brasileira, toda a mídia brasileira, tirando a Oeste, foi publicado como míssil de Israel atinge o hospital e mata 500 pessoas. Até hoje não temos sequer o nome de uma vítima. Então, o nome de uma vítima. Hamas não divulgou uma vítima. E mesmo assim, a mídia brasileira sequer perguntou para Israel se de fato isso era verdade, sequer perguntou confirmação e deu imediatamente, a grande mídia, a versão do Hamas. Agora, justamente a pergunta do cônsul foi, mas no dia 11 de setembro de 2001, vocês deram a versão do Al-Qaeda? Ou vocês disseram que 2 aviões tinham atingido o World Trade Center? E por que agora estamos dando a versão do Hamas? Esse é o nível do debate que chegamos no jornalismo brasileiro. Essa é a vergonha que essas pessoas, que nossos colegas fazem passar. A vergonha da profissão que esses colegas acabam provocando para todos nós que fazemos ainda jornalismo com o mínimo de espinha dorsal. Então, esse é o nível da coisa. E ontem, de novo, como jornalista, passei vergonha por toda a categoria, por estar naquele contexto com aqueles, entre aspas, colegas. Perfeito. Tem 2 pessoas aqui querendo falar. Primeiro a Ana, depois o Consta. Diga lá, Ana. O meu é rápido, Paula. Eu acho que o Wall Street Journal fez um editorial logo depois, né, de seus jornalistas terem participado dessa sessão também em Nova York, e publicou um editorial logo depois que eu acho que resume exatamente o que nós estamos vivendo. Uma parte do editorial fala o seguinte: ninguém que viu o filme em Nova York jamais será capaz de esquecê-lo. As cenas de 7 de outubro explicam por que esta guerra que Israel está travando hoje é diferente das anteriores. Seu objetivo agora é a sobrevivência judaica. Agora Consta, para arrematar o assunto? Eu ia falar exatamente o que o Carlo Cauti já disse, né? Esses mesmos pseudo-jornalistas, militantes desavergonhados, que questionam o que vem de Israel, uma democracia sólida, né? Eles aceitam a valor de face as informações que vêm do Hamas, Ministério da Saúde da faixa de Gaza, diz que foram tantos mortos. E mesmo depois que Israel se dá o trabalho de provar que aquele ataque ao hospital não aconteceu coisa alguma, quase nenhum veículo de comunicação desses vai lá e faz uma meia-culpa e pede desculpas em público. O New York Times deu uma notinha reconhecendo o erro, mas e os outros? Deixaram passar batido. E foi essa desinformação, essa mentira, essa fake news, né, que gerou comoção para encherem as ruas do Ocidente com a causa palestina contra o genocídio de Israel. E fica por isso mesmo. Então Israel não está enfrentando apenas selvagens e bárbaros na sua fronteira. Ele está enfrentando selvagens e bárbaros nas redações
da mídia ocidental.